Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente conversa com o candidato pelo PMB, Cabo Xavier. Bom dia, candidato. Bem-vindo aqui à Rádio Super mais uma vez. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, a todos os ouvintes da Rádio Super. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Candidato, para que a gente possa começar esse bate-papo com o senhor ainda está longe de aparecer nas pesquisas de maneira mais competitiva. Está faltando pouco mais de um mês para as eleições do dia 15 de novembro. O que é preciso fazer neste momento para que a sua candidatura apareça mais nos índices, nos indicadores das pesquisas, se torne mais competitiva e possa levar o senhor a uma disputa, quem sabe, de segundo turno? Primeiramente eu sou muito cético em relação às pesquisas, visto que os últimos anos os resultados nem sempre condizeram com o que foi apresentado durante o processo. A exemplo disso, tivemos o próprio governador que durante todo o processo se configurou aí com 3% e quase ganhou no primeiro turno, e no segundo turno ele foi imbatível. A Dilma também, na eleição passada, estava despontando quase que com o dobro dos índices do segundo colocado, e ela terminou em quarta colocação. Nós estamos trabalhando de uma maneira diferente. Nossa campanha, fisicamente, ela não é visual, mas nós estamos 100% nas redes sociais, pela internet, e eu acredito que os resultados vão surpreender muitas pessoas. O senhor é um caso curioso, candidato, de um homem que está encabeçando a chapa no Partido da Mulher Brasileira. E o senhor tem uma vice, a Paula Maia. Quem é ela, já que ela aparece muito pouco na campanha do senhor? A Paula Maia, ela vai começar a aparecer agora. Nós estávamos numa fase de estruturação da campanha, né? É um fato curioso e um tanto preconceituoso, né? Que a gente quer desmistificar, que a gente quer quebrar justamente essa percepção de que tem que ter uma sociedade fragmentada, e temos que lutar para que homens e mulheres tenham os mesmos espaços e tenham os mesmos direitos. A Paula Maia, ela é uma pessoa de uma família tradicional, ela já está há 8, 9 anos, à frente de uma ONG em proteção dos animais, e nos conhecemos durante o pleito eleitoral da última campanha e viemos conversando. Nesse processo eu fiz o convite para ela aceitou e estamos aí trabalhando. O senhor fala desmistificar, e um fato um tanto quanto curioso, já não seria preconceito, palavra usada pelo senhor também nessa resposta, ter um homem encabeçando justamente a chapa de um partido que é o Partido da Mulher Brasileira? Ter essa mulher em segundo plano já não seria preconceito, isso? É uma visão sua, segundo plano, porque tanto o prefeito como o vice estão no mesmo patamar. Ela está à altura de assumir numa possibilidade do meu impedimento. E ela não quis ser a candidata, não foi por falta de convite. Outra questão é o desconhecimento da legislação eleitoral, que não permite que um partido seja de uma determinada classe, gênero ou algum segmento. Os partidos são formados por homens e mulheres, conforme a legislação. Evidente que aí trata-se também de uma questão simbólica, mas, candidato, já que o senhor integra o Partido da Mulher Brasileira, eu queria saber quais são as propostas que a sua campanha apresenta para as mulheres. No seu plano de governo, tem pouco mais de meia página, entre 24, dedicadas à questão dos direitos das mulheres. O que efetivamente que a sua campanha propõe para as questões voltadas às mulheres? Nós queremos desenvolver políticas públicas em incentivo e proteção à mulher. Como eu sempre falo com as pessoas, eu tenho mãe, eu tenho esposa, eu tenho filha e eu tenho neta. E a minha carreira toda eu trabalhei como policial em defesa da mulher. Mulher é vítima, principalmente agora nessa crise de pandemia, aumentou 40% os crimes de violência contra a mulher, e nós queremos desenvolver políticas nesse sentido.
Nós queremos preocupar com a inserção da mulher no nosso governo, certamente será a maioria, caso sejamos eleitos, e queremos priorizar, por exemplo, uma coisa que vai impactar muito nas mulheres, as servidoras públicas municipais. No nosso governo, nós queremos propor que a licença maternidade para a mulher seja o dobro, ou seja de 1 ano, porque nós entendemos que a família é a base da sociedade e ela tem que ser priorizada. E também iremos priorizar para os homens, pelo menos mais 15 dias de acréscimo nessa licença maternidade. Tudo isso pensando na família e também na mulher. Outra questão que é primordial são as creches. A nossa sociedade, Belo Horizonte, é formada, como eu disse, maioria por mulheres, 52, alguma coisa por cento de mulheres. E a grande maioria esmagadora são trabalhadoras e não tem onde deixar os seus filhos. Então nós queremos priorizar essas mulheres, atendendo elas com uma creche, pelo menos em cada bairro que exista uma grande demanda, para que o menino, em tempo integral, a criança possa ser assistida. E com o serviço de tecnologia remota, onde que a mãe do seu serviço, ela pode estar acompanhando o dia a dia da sua criança através de um aplicativo celular. Que a criança entre na creche, receba alimentação, receba tratamento, receba educação, e quando sair de casa, quando sair da creche para casa, receba a sua última alimentação. São proteções que enganjam na proteção da mulher e também da família. Candidato, o senhor falou aí dessa licença maternidade de 1 ano, imagino que esteja falando, claro, sobre a licença maternidade para servidoras públicas municipais de Belo Horizonte. A medida é evidente que ela seria maravilhosa para as mães. Eu fui pai há pouco tempo e sei a diferença que faz uma licença maternidade na vida de pais, sobretudo pais de primeira viagem. Agora, isso não impactaria muito na prestação do serviço público, não? Não, porque, primeiramente, se você fizer uma estatística, o índice de servidoras municipais que são mães, são primeira vez ou têm um filho, né, que fazem jus, não chega a 1%, isso não iria comprometer. Além disso, nós exigiríamos uma participação num curso de planejamento familiar e economia doméstica, justamente também porque nós entendemos a importância das famílias estarem bem ajustadas nessa ótica. Na apresentação do plano de governo do senhor, o senhor disse que quer tornar Belo Horizonte, com essas palavras, a melhor cidade do mundo para se viver. Não seria um plano muito ambicioso para uma cidade que tem tantos problemas a serem resolvidos? Ambicioso é entrar com um propósito desses e não ter esse sentimento, e ter o sentimento de querer entrar simplesmente para ter o poder e corromper, que é o que a gente tem visto em todo o país em décadas. Eu gosto de citar muito o exemplo do prefeito de Colatina, na sua simplicidade, na sua humildade, na sua forma de lidar, de tratar com a coisa pública, e que simplesmente revolucionou a cidade. É o que a gente pretende fazer. Queremos unir as pessoas sem essa luta ideológica, sem essa segregação, e trazer o povo para dentro do governo, para que nós possamos juntos realmente construir Belo Horizonte, ou reconstruir Belo Horizonte. Ousado mas nós temos que dar o primeiro passo. A gente está conversando com o Cabo Xavier, candidato do PMB à Prefeitura de Belo Horizonte. Candidato, no seu plano de governo também, o senhor propõe reduzir a fila das cirurgias eletivas. Nós sabemos que hoje esse é um passivo, é uma dificuldade que o setor público tem. Qual é o déficit e como o senhor faria para reduzir essa fila? Olha, o déficit, nós temos que estar dentro da máquina pública, juntamente com a equipe técnica, para apurar. Fato é que a espera, dependendo do caso, leva de 3 a 6 meses. Eu tenho um caso na família, a minha sogra, eu já até falei isso em outras entrevistas, que precisa de uma biópsia, e é a maior dificuldade. Já estamos aí há mais de um mês nessa peleja e a gente ainda não conseguiu. Aguardando
existe 6 pessoas na frente e a cada semana é de 1 a 2 consultas nesse sentido para atender. Então a fila é enorme. E as pessoas com esse tipo de problema, determinada situação de saúde, eles não têm o tempo em seu favor para poder esperar. A prefeitura tem que sensibilizar em relação a isso e criar mecanismos. A solução que nós propusemos, no nosso plano de governo, é a parceria público-privado. E isso com a filosofia também do cooperativismo. É só você olhar essas clínicas populares que eles têm baixo custo e conseguem atender na rede privada as pessoas que têm condições de pagar. Então, se a gente copiar o modelo e aplicar alguns ajustes dentro do setor público, nós conseguiremos ampliar a rede de atendimento, trazendo essa parceria com a rede privada de saúde para dentro do sistema. Ainda falando sobre saúde, o que o senhor teria feito ou que o senhor faria de diferente do atual prefeito Alexandre Calil no combate ao coronavírus? Fecharia o comércio de uma forma diferente como ele fechou? O que o senhor teria feito? Mudaria o isolamento social? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a atual gestão ela se fechou ao diálogo com os demais segmentos da sociedade. Primeira coisa, uma situação complexa, adversa e desconhecida, como ainda é o coronavírus, é importante nós termos um diálogo com todos os setores da sociedade. No meu entendimento, houve uma precipitação, fiz uma cirurgia recente no dente, estou com alguma dificuldade de falar. O que acontece? Foi muito cedo o fechamento, o isolamento social, acabou se estendendo demais e houve um sufocamento do setor comercial, principalmente a classe intermediária, que são os prestadores de circulação de bens e serviços e maior responsável pelo PIB brasileiro na economia. O que acontece? Esse fechamento precipitado se deu em detrimento da politização do tema. Nós sabemos que a atual gestão tem interesse de concorrer futuramente como governo, como senador, então criaram-se uma guerra em torno do coronavírus, de um lado governo federal, de outro governos municipais, no meio governo estadual, e não se preocupou de fato com a vida. Existe uma hipocrisia, sabe? Existe um desrespeito usando a sociedade como massa de manobra. Essa é a grande verdade. E se tivesse pensado realmente, teria feito um conselho consultivo com vários integrantes da sociedade para debater o tema. Certamente o isolamento social não aconteceria em março, aconteceria bem depois, e o tempo seria curto. Protegeria a vida e, ao mesmo tempo, protegeria os comércios. Candidato, no plano de governo do senhor, o senhor defende e propõe uma oferta gradativa de habitação social a famílias cadastradas, são palavras do seu plano de governo, em áreas de propriedade do município ou em loteamentos especiais decretados como zona de especial interesse social. Eu pergunto para o senhor, como é que funcionaria isso? Em qual área da cidade isso poderia ocorrer, já que Belo Horizonte hoje é uma cidade, até do ponto de vista territorial, uma cidade já estrangulada, o nosso território é pequeno. Seriam mutirões, casas populares, o que é efetivamente essa política de habitação popular? Essa política, ela tem a visão de integrar também o setor privado em uma parceria. Nós ainda temos áreas, e através de um estudo técnico nós podemos verificar qual será o espaço que deverá ser ocupado e de que maneira esse espaço também deverá ser ocupado. Também deveremos fazer um mapeamento das famílias que realmente estão nessa área de extrema miséria e que carecem realmente de ter um atendimento nesse sentido. Para você ter uma ideia, a Caixa Econômica Federal existe milhares, vamos dizer, centenas de imóveis
que são de recuperação judicial e que oneram o governo federal, porque esses imóveis ficam parados, não é a intenção da Caixa de mantê-los e eles geram um custo, geram uma despesa para a Caixa. Esses imóveis podem ser feitos a parceria e de redução de valores e financiamento para atender essa categoria, um financiamento com juros especial. Essa é uma parceria que a gente pretende também buscar para atender esse segmento. Mas essa política não atenderia aquelas pessoas que vivem, talvez, na situação maior de pobreza, né? Quando a gente fala no financiamento imobiliário, taxas de juros, o que do ponto de vista do setor público mesmo, poderia ser feito para garantir a habitação para aquelas pessoas que têm renda menor, aquelas pessoas que vivem mais dificuldades, candidato? O município pode estar buscando recursos para subsidiar essa questão. O senhor é militar, defende a Guarda Municipal armada? É uma polícia municipal? Eu entendo que a Guarda é uma polícia municipal com as suas características de atuação já bem definidas pela Constituição. Eu não entendo qual o problema de um policial, seja municipal, federal, militar, civil, ele portar a arma. Na realidade, a gente tem que preocupar com o bandido que está armado. O bandido que está armado que é um risco à sociedade. E esse sim, nós temos que fazer de tudo para desarmá-lo. Agora, o policial que é treinado, que recebe preparo, eu tenho 30 anos de polícia, eu vou fazer 31 anos que eu estou na caserna, nunca tive um problema, nenhum incidente com arma, não. Graças a Deus. E como é que deve ser feita a integração, candidato? É outro assunto que é muito discutido, já que a Guarda hoje ela tem uma característica muitas vezes de polícia municipal, faz o patrulhamento e a polícia militar também tem esse papel. Qual deve ser o limite de atuação de cada uma? O limite, como eu disse, ele já está assegurado na Constituição. Agora, a integração com as forças de segurança pública são essenciais para a população, porque o inimigo da segurança pública é um inimigo comum. Então, mais uma vez eu volto, nosso governo, nós queremos ouvir as pessoas e também queremos dialogar com todas as esferas do poder, tanto executivo, legislativo e os níveis também da federação e do Estado, buscando justamente essa integração. Isso foi possível, por exemplo, durante a realização da Copa do Mundo do Brasil. Nós vimos essa integração, essa participação com todo o segmento. E por que isso não pode ser mantido permanentemente no intuito de assegurar melhores condições da prestação de serviço à comunidade? Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, é um ping-pong com a gente aqui para encerrar a entrevista, tá combinado, candidato? Combinado, vamos lá. Para começar, um homem no Partido da Mulher Brasileira. Quebra de paradigma. Mulheres na política, coadjuvantes ou protagonistas? Protagonistas, sempre. Alexandre Calil. Mais uma vez, prepotente, arrogante e fechado ao diálogo. A saúde em Belo Horizonte em uma palavra. Caos. A educação em Belo Horizonte em uma palavra. Também eu vou dizer que está um caos, principalmente agora com o coronavírus. Cabo Xavier, candidato do PMB à Prefeitura de Belo Horizonte, foi nosso convidado de hoje nessa série em que estamos ouvindo os postulantes à Prefeitura da capital mineira. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada, candidato.